Que bom que você está aqui, Carlos. Para quem estava na UTI ontem. Daiane, vem cá. Conta um pouquinho do que o Senhor fez nesses dias. Até porque o milagre está aqui, né? Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, eu quero dividir com vocês, igreja, que de alguma forma fizeram parte de um milagre poderoso na vida do meu pai. Então, estou emocionada, desculpa. Mas a verdade é que há mais ou menos um mês atrás, o meu pai começou a sentir umas fortes dores no abdômen. E parecia ser alguma coisa digestiva, comia alguma coisa e não caía muito bem, enfim. Vai para um médico, pronto-socorro, dá um remedinho, manda para casa. Como sempre, ninguém imagina a gravidade de um problema no início. E foi passando os dias e toma um remédio para dor, um Buscopan, um antibiótico, um anti-inflamatório, mas a dor não passava. E pelo contrário, ela se agravava cada vez mais. Então, o médico lá do sul, meu pai mora no sul, né, minha família toda. Um dos médicos resolveu internar meu pai para ver o que estava acontecendo com ele. E faz um exame, uma tomografia, uma ecoendoscopia, uma ressonância, até que em um desses exames apareceu a causa das grandes dores dele, que era um tumor no pâncreas. Que a gente sabe, somos todos leigos, mas que um tumor nunca é uma coisa boa, né? Então, começamos a lutar com isso, a conviver com isso e a ver o que a gente tinha de alternativas para resolver o problema dele. E para agravar um pouco mais a situação, o médico, que é o melhor cirurgião lá da cidade, estava viajando. Então, meu pai, como confiava muito nesse médico, quis esperar ele chegar de viagem. E eu já tinha conversado com médicos daqui, especialistas em pâncreas e tal, e um aqui de Campinas, que inclusive foi indicado por um médico de lá, falou: olha, Daiane, se tu quiser trazer teu pai aqui, pode trazer. Mas pelo tamanho, ele viu a imagem do exame, pelo tamanho desse tumor, eu acho que não tem muito que a gente possa fazer. Mas diz para ele vir, ele consegue viajar? Eu falei, ele está bem debilitado, mas eu acho que consegue. Então, traz aí que a gente vê o que faz. Tá bom. Aí eu comprei a passagem para o meu pai no dia seguinte. Mas ele não sabia da gravidade do problema, porque nós estávamos poupando ele. E eu queria que ele viesse, ele compra a passagem e descompra. Ele não queria sair de lá, no fundo era isso. Ele não sabia que era tão grave. E aí, às 11 horas da noite de uma terça-feira,
que ele falou que na quarta não viria, eu falei, eu vou lá para ficar com meu pai. Deus tocou no meu coração e eu quis ir ficar com ele. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava há 1 semana, 10 dias internado. E eu cheguei lá, eu vi meu pai definhando, assim, muito doente, com a barriga muito inchada, com aquele tumor, assim, que parecia que ele estava saltando da barriga. E eu coloquei a mão e eu falei, pensei, Deus, que bom que eu estou aqui para ficar com ele. E estava eu, meu irmão, minha irmã, a família inteira foi lá ficar com ele. E antes de ir embora, ele já estava há 9 dias no hospital, o intestino não funcionava. E antes de ir embora, eu falei, pai, vamos fazer uma oração. E ele falou, vamos, filha. E eu peguei na mão dele e orei com fé. E entreguei na mão do médico dos médicos, do Deus que tudo pode e que tudo faz. E eu falei, Senhor, cuida do meu pai. E assim ele fez. Amém. Na manhã seguinte, quando eu cheguei no hospital, eu vi o meu pai na cama. Eu cheguei, eram umas 10 horas. E ele levantou, quando eu olhei para ele estava transformado. Aquele inchaço da barriga dele tinha ido embora. E ele falou, filha, eu consegui ir no banheiro. A minha mãe até falou, olha, o médico deu o laxante lá, o regulador intestinal, e fez efeito. E o meu pai, bonitinho, ele falou, não foi o remédio, foi a oração que nós fizemos ontem. E eu falei, amém, foi a oração que nós fizemos ontem. E aí era uma quinta-feira, e nós estávamos à noite, eu, meu irmão, minha irmã mais velha, que é de Jaraguá, que começou a frequentar também uma igreja evangélica lá, e meu pai. E de repente Deus tocou no meu coração e era 7h30. Eu olhei no relógio e eu falei, mano, acha aí o culto da igreja Filadélfia, que a gente vai ouvir com meu pai. E ele rapidinho colocou o culto. E que palavra abençoada que foi aquela noite. Foi um mover naquele quarto, nós 4 da família que estávamos ali. Meu pai ouviu o louvor do início ao fim, ouviu a pregação, e a minha irmã ia orando na barriga dele, no tumor, em toda essa região que ele estava com um problema. E o pastor Ricardo falou uma palavra abençoada, que entrou diretamente nos nossos corações, e eu tenho certeza que no coração do meu pai, quando ele disse que tudo que a gente liga aqui na terra é ligado no céu, e que tudo que a gente desliga também é desligado no céu. E naquele momento, essa doença, ela se desligou. Naquele momento, Deus agiu e Deus curou e Deus estacionou aquele tumor de tal forma que ele ficou ali, paralisado. Ele ficou ali. Deus deu a ordem lá do céu, e quando a ordem vem do grande eu sou, não tem mais como evoluir uma coisa ruim.
E ali aquele tumor ficou. E antes de acabar o culto, o pastor falou outra coisa que mexeu muito comigo. E eu tenho certeza que com o meu pai, porque embora o meu pai seja um homem de fé, a gente sabe que ele é. O pastor falou, este homem que às vezes não consegue fazer com que a oração chegue lá no Senhor, no Rei, no grandioso, que nesse momento seja desfeita as correntes, o medo, a vergonha de orar. E o meu pai suspirava, e a gente sentia nele, eu sentia nele um alívio, e ele falava, graças a Deus, graças a Deus. E ele foi a cada dia orando mais, ficando mais íntimo do Senhor. E todo dia que eu passava lá, antes de ir para casa, ele falava, filha, vamos orar? E eu falava, claro, pai, vamos orar. E a gente dava a mão. E ele deitava e ele dormia ouvindo os louvores que eu deixava lá para minha mãe pôr para ele ouvir. E aí os dias foram passando e a cada dia ele foi melhorando, ele foi melhorando, ele foi melhorando. E chegou o médico da cidade, o tão esperado médico, ele chegou. E ele falou, seu Ari, nós vamos cuidar do senhor. Eu vou fazer uma videolaparoscopia e se tiver que abrir, eu já vou abrir e vou tirar o tumor e vou tirar o que precisar tirar. Mas esse médico, na segunda-feira próxima, depois dessa quinta abençoada, ele abriu, ele fez a videolaparoscopia no meu pai. E quando ele se deparou, nem viu o tumor, mas viu que o baço dele estava bastante inchado, umas veias muito grossas. Como ele não era especialista, ele simplesmente parou por ali, não fez mais nada. E quando ele saiu da sala de cirurgia, ele veio para nós e falou, olha, infelizmente não tenho o que fazer com o teu pai. Ele não se comportou, ele teve uma arritmia. O pai, ele falou para mim, o pai é um senhor de 64 anos, ele teve arritmia, ele tem problema no coração, ele tem problema no pulmão, ele tem problema não sei o quê. Aí eu falei, peraí, doutor, esse paciente não é o meu pai. Falei, esse paciente que o senhor está falando não é o meu pai não tem problema de pulmão, não tem problema no coração, não tem problema nenhum, vocês fizeram todos os exames. Mas eu vou torcer para que vocês encontrem alguém que opere, porque eu acho que ele não aguenta uma cirurgia. Tá bom. E aí a luta continuou. Na fé, eu repreendi em pensamento tudo que aquele médico falou. E eu falei, mas o médico dos médicos tem o que fazer. E no dia seguinte eu falei, doutor, dá alta então para o meu pai. Eu já tinha conversado com um especialista, com 2 aqui de São Paulo. Um deles tinha falado a mesma coisa que o de lá. Traz aí, não sei o que dá para fazer, mas um médico abençoado, que Deus usa as pessoas aqui na terra para operar os seus milagres, glória a Deus, ele disse, traz o teu pai. Nós entramos no avião lá, a 1h, e quando chegamos, ele viu os exames do meu pai e falou, tem um tumor, ele está grande, mas vai lá para o pronto-socorro do hospital tal, que o plano do meu pai atendia, interna, e nós vamos repetir esses exames. Vou fazer uma tomografia e a gente vai ver o que dá para fazer. Fez os exames na segunda, saiu o resultado. Na terça-noite ele operou, 3 horas de cirurgia. Quando o doutor saiu de lá, ele disse, foi excelente a cirurgia,
Eu tirei tudo que estava lá, não ficou nada. O que ficou tudo bom. Seu pai foi muito forte e agora é esperar ele recuperar. Mandamos a biópsia, foi tudo para fora para fazer os exames lá, para ver benigno, maligno, mas ele disse: teu pai foi muito forte. Mal sabia não, eu já tinha falado que ele estava sendo usado ali por um médico lá de cima. E meu pai operou, ficou um dia na UTI, no outro dia foi para o quarto, e no outro dia ele foi melhorando, e o médico só falava assim: mas o teu pai está muito bem, mas o teu pai é um cara forte, o teu pai está superando as expectativas. Aí eu falei: doutor, o senhor não sabe o poder que tem uma oração. Esse homem, ele foi, a igreja inteira, inclusive eu quero aproveitar para agradecer, porque todos vocês, mesmo sem conhecer, oraram pela vida dele. E desde aquela quinta-feira abençoada e a outra que vocês oraram, a cada dia foi uma conquista, a cada dia foi um milagre, a cada dia foi uma comemoração. Porque, para contrariar todos os diagnósticos, o meu pai está aí, operou, tirou o tumor, Deus operou ele, né? A biópsia foi para fora, voltou negativa para qualquer malignidade. Glória a Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel em nossas vidas. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o Deus que cura. E aí, para completar, o médico falou: olha, a medicina, por tantos anos de cirurgião que sou, nunca tinha visto um tumor de pâncreas do tamanho que estava, porque estava com 6 centímetros já. Eu nunca vi não ter dado metástase, eu nunca vi não ter se espalhado pelo corpo, pelos órgãos, enfim. Podem comemorar. Eu falei: amém. Nós vamos comemorar, porque essa cura, ela veio do céu. E Deus nos deu o privilégio de poder aproveitar o meu pai, minha família inteira, aproveitar ele mais um pouquinho. E o médico chegou ao ponto de falar: seu Ari, vida normal agora. O senhor não precisa fazer químio, não precisa fazer rádio, não precisa fazer nada. O Senhor está curado. E essa cura a gente deve ao Senhor nosso Deus, porque Ele foi muito bom, Ele é muito bom conosco, Ele é fiel em nossas vidas. E os problemas, quando vêm, eles nos fortalecem, porque nós aprendemos a ser mais fortes, a encarar as coisas de outra maneira, e nós nos apegamos muito mais. Eu acho que o que a gente orou nesses 2 últimos meses, a gente não tinha orado na vida. E hoje a gente só agradece, a gente continua orando, dobramos o joelho para dizer: obrigada, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Amém, obrigada. Aleluia. Seu Ari, o senhor consegue vir até aqui, querido? Minha família aqui. Aleluia. Glória a Deus. Renato, ele está melhor que você. Tá.
Aleluia. Aleluia. Jesus ama muito o Senhor. Aleluia. E nós queremos fazer uma oração agora, diferente daquela que a igreja fez naquele momento. Nós queremos ser participantes também do agradecimento. Eu sei que é essa oração que vocês estão fazendo agora como família. E eu gostaria muito que o Senhor considerasse cada um aqui como sua família também, porque nós nos alegramos pela sua vida. Viu, Ari? Amém, queridos, cheios de gratidão. Vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Olha só. Cirurgia grande, mas está recuperado. É verdade. Ah, glória a Deus. Agora volta para o sul, para aquela terra boa lá, come tudo de volta, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos agradecer, queridos. Pai bondoso, de misericórdia e de amor. Verdadeiramente, como o louvor que nós acabamos de ministrar, Pai, o Senhor está cuidando de nós e cuidando de uma maneira tão especial. Obrigado, papai, porque eu posso olhar para a vida do seu Ari e olhando para os olhinhos dele, Pai, eu posso dizer que o Senhor fez uma obra não só no corpo dele, mas no espírito dele. E nós declaramos que esse coração é teu, Pai, e que ele vai te servir, e que ele vai testemunhar quantos ele encontrar, pelos anos de vida que o Senhor ainda tem dado a ele. Pai, ele há de dizer que foi Jesus Cristo, o Senhor, quem fez essa grande obra na vida dele. Assim como Jesus disse a tantos: vá, não peques mais, porque a tua fé te curou, te salvou. Nós declaramos, Ari, que você possa voltar sim, querido, para a sua cidade, e que você possa anunciar os grandes feitos do Senhor naquela terra. Obrigado por esta vida, obrigado pela cura que o Senhor fez na vida dele, Pai, em nome de Jesus. E todo coração grato aplauda o Senhor. Maravilhoso.